Deus quer que a gente tenha uma responsabilidade específica. Como o quê? Como sacerdotes do reino dele. Eu vou pegar uma passagem bíblica que está em Romanos 12, 1. Lá diz o seguinte: portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, como sacerdotes, Deus aqui diz como oferecer uma verdadeira adoração a Deus. Com um sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo, ele se opõe àquele sacrifício de morte. Aquele sacrifício de morte era oferecido pelo sacerdote. Porque ao sacerdote compete oferecer sacrifícios a Deus. Aí está a visão do sacerdote. Oferecer a Deus sacrifícios. E no Antigo Testamento, a forma do sacerdote oferecer sacrifício era através da morte do cordeiro. Mas hoje, no Novo Testamento, o cordeiro já foi morto. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi morto. Então não há necessidade mais de oferecer-se sacrifícios de morte. Então agora o sacrifício é de vivo. Então os vivos devem oferecer sacrifício a Deus, para que se tenha uma adoração verdadeira para se oferecer a Deus. Então, é um sacrifício de vivos. Como vamos sacrificar o nosso corpo? Não precisamos sacrificar o nosso corpo. Jesus, pelas suas pisaduras, fomos curados. Ele sacrificou o corpo. Agora o nosso sacrifício é dos vivos. Como assim? Através da nossa mente. E a mente vai envolver que campo? A área do pensamento. E a área do pensamento envolve o nosso imaginário. Então, o nosso sacrifício agora envolve o nosso imaginário, a área da nossa imaginação. É aí que Deus atua. Porque nesse campo do imaginário nós vamos ver o pensamento. E tem uma palavra na Escritura que diz: meu povo morre por falta de conhecimento. Aí é que está o lugar desse sacrifício vivo a Deus. Porque o povo morre por falta de conhecimento. Conhecimento. E isto envolve um ato mental. Pois o homem dirige-se por atos mentais, por pensamentos. Aí está o nosso sacrifício vivo a Deus. Por isso que Paulo, numa outra passagem, diz que temos que renovar a nossa mente.
Aí está o sacrifício vivo, a renovação da nossa mente. Isso envolve o quê? Uma troca. Tirar os pensamentos que a gente tem pensado e fazer uma troca para pensar de agora em diante os pensamentos de Deus. Esta renovação também é vista esse ponto de vista como você mudar o seu rumo, mudar a sua direção, que vai ser chamado em alguns lugares de conversão. A conversão da mente. Este é o sacrifício vivo e agradável a Deus, que Deus quer que nós ofereçamos a Ele, que nós mudamos nossa maneira de pensar, porque tudo que sai da nossa boca é o que contamina. No ponto de vista de Jesus Cristo, o que contamina é o que sai da boca, não é o que se come. Foi isso que Jesus disse. Não é o que come o que contamina o homem no mundo espiritual, mas é o que sai da boca. Por isso que a gente tem que cuidar das nossas palavras. Para isso temos que fazer sacrifício vivo, vigiar os nossos pensamentos. Aí está o sacrifício vivo que Deus reclama dos seus servos, que mudem sua mentalidade. Essa mudança de mentalidade é a mudança do nosso imaginário, é a mudança dos nossos pensamentos. Devemos ter a mente de Cristo. É este o apelo das Escrituras Sagradas. Devemos ter a mente de Cristo. Isto é, pensar como Cristo pensava. Porque somente quando nós andarmos nesta abertura, nós vamos ver o mundo como Cristo via. E assim a gente vai entender melhor como Cristo procedia. E nós vamos ver de onde vem a sabedoria de Cristo. Se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver Cristo à noite fazendo orações. Ali está o grande segredo de Jesus Cristo. Naquela comunhão com Deus na noite sozinho, ele estava dando espaço para que o Espírito Santo o visitasse, falasse ao seu coração e ele recebesse através do Espírito Santo os pensamentos de Deus e o que devia fazer no dia seguinte. Ali no oculto, ele recebia as instruções através do Espírito Santo de como deveria agir quando estivesse no dia diante dos olhares holofote das pessoas. Tem grande ensinamento aí. Por isso que temos que fazer este sacrifício da mente, o sacrifício dos vivos, para que possamos agradar a Deus nos nossos gestos, na nossa adoração. Porque na adoração que nós encontramos a presença de Deus. E hoje nós podemos andar na presença de Deus. Hoje nós podemos andar na presença de Deus, o lugar do Espírito Santo, o lugar santíssimo. No Velho Testamento só podia entrar no lugar santíssimo, a presença de Deus, o lugar onde o fogo do Espírito Santo, uma vez por ano, o sumo sacerdote. Mas a perspectiva muda nesta relação do Novo Testamento. Nós temos o sumo sacerdote, Jesus Cristo, que intercede por nós. E ele enviou o Espírito Santo, fogo divino,
E esse fogo divino, ele faz do nosso corpo o seu templo, a casa da sua habitação. Por isso que agora nós podemos fazer um sacrifício vivo diante de Deus. Nós podemos andar a nossa vida na presença do Espírito Santo. É uma experiência que a gente pode ver em um homem antes do dilúvio que andou com Deus, Enoque. Ele aprendeu este caminho de andar com Deus. Enoque sabia fazer o sacrifício vivo. De tal maneira, Enoque andou com Deus. Teve a sua mente renovada, que Deus o tirou, e Enoque não conheceu a morte. Enoque aprendeu a andar com Deus. E este apelo é feito agora por Paulo da nossa renovação mental. Devemos ter a mente de Cristo. E isso vai ser colocado com conversão. A gente largar aquelas propostas do mundo e dar atenção à voz do Espírito Santo nos guiando aqui na terra. O povo de Deus, enquanto estava lá no deserto, eles tinham a coluna. E quando a coluna parava, eles paravam. Quando a coluna se levantava, eles se levantavam. Quando a coluna andava, eles andavam. Eles tinham uma referência. E essa coluna representa o Espírito Santo, que traz Jesus Cristo vivo para nós. Assim também, nós devemos estar diante da palavra de Deus. Aí está a região onde devemos pisar. A palavra de Deus é o nosso território. E ficarmos atentos para a voz do Espírito Santo. E só nos levantarmos quando o Espírito Santo acender o farol verde. Aí a gente se levanta e dá os passos na direção que o Espírito Santo nos propôs. Isto é saber ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele habita em nós. Hoje nós somos o templo do Deus vivo, um templo vivente. É um grande privilégio. Por isso que somos convidados a renovar a nossa mente, porque somos um templo do Deus vivente, um templo vivo, para mostrar ao mundo na qualidade de sacerdotes como devemos fazer o sacrifício de vivos e não sacrifício de mortos. Um sacrifício de vivos, aqueles dirigidos pelo Espírito Santo. Esse é o papel da nova criatura, aqueles que aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo. Eles vão ser diferentes daqueles que ouvem a voz da tradição, a voz do passado, a voz dos mortos, e se dirigem pelo conselho dos mortos. Por isso que tem que fazer a renovação mental, o sacrifício vivo, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Pois, diz as Escrituras, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí estão os verdadeiros cristãos, aqueles que se deixam levar pela orientação do Espírito Santo, aqueles que aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo, aqueles que aprenderam a fazer o sacrifício vivo, um sacrifício racional, que vai agir nas linhas traçadas e dadas pelo Espírito Santo. Pois o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Porque hoje se levanta as propostas de o homem ser guiado pela tradição.
Jesus já se levantou contra essa forma de agir, ser guiado pela tradição, ser guiado pelos mortos. Pois este caminho fez com que o povo de Deus do passado, os judeus, perdessem a visão do Messias. E quando o Messias chegou, eles não reconheceram Jesus Cristo Messias, mas viram em Jesus o filho de José, o carpinteiro. E Jesus perguntava, para tentar identificar a visão daquele povo, como é que eles me veem? O que é que eles dizem que eu sou? Sou um profeta, sou um mestre, sou um iluminado. Assim que eles viam Jesus Cristo, como um profissional, um carpinteiro, aquele que fez portas, janelas, celeiros de cavalo. Né? Mas Jesus não queria ser visto desta maneira. Ele queria que eles dissessem, como Pedro falou, tu sois o Messias, tu sois o Filho de Deus. Esta é a visão certa. Pedro, acertou a visão certa. Viste bem, Pedro. Não foi a carne e o sangue que te ensinou. Não foi a tradição dos homens que te ensinou. Pedro, quem te ensinou foi o Espírito Santo. É esta a maneira que Deus quer que nós andemos hoje, sendo ensinados pelo Espírito Santo. Aprendamos a ouvir a voz do Espírito Santo, pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus, e não por ensinamento de homens, por dogmas, doutrinas de homens, não pelas tradições, pelos homens ilustres, pelos mortos ilustres do passado, dirigindo os vivos do presente, pois o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Aí está o sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo é a renovação mental. Abandonando as tradições dos homens e seguindo a direção do Espírito Santo. Valeu, né? Aprendemos o sacrifício vivo e não o sacrifício dos mortos, andando à luz dos mortos, mas andando à luz do Espírito Santo, pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. E assim Deus vai ter cabeças e não caudas neste mundo. Homens que serão dirigidos pelo Espírito Santo, homens que terão a iniciativa do Espírito Santo, serão cabeças e não serão cauda, que é conduzido pela cabeça, e nem o corpo que é conduzido pela cabeça. Eles não serão membros, mas serão cabeça. Por isso que Apocalipse 5, versículo 10 diz que você é sacerdote e rei. Cabeça. Deus quer ter a reunião dos poderosos, a reunião dos cabeças, porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Você é rei e você é sacerdote. Você nasceu para ser cabeça. Valeu, né? Aí está o sacrifício vivo. É um sacrifício intelectual que fala da renovação mental, de ser dirigido pelo Espírito Santo e não mais pelo Espírito dos mortos, que faz da tradição a sua base, o seu fundamento, a sua luz. A nossa luz vem do Espírito Santo, pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Valeu, né? Eu vou encerrar. E como sacerdote que você é, você tem autoridade, porque você veio para servir, ministrar o conhecimento, porque o povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento revelado pelo Espírito Santo, quando você lê a Escritura Sagrada. E Jesus disse, eu te dou poder sobre toda a força do mal, e dano nenhum eles vão te fazer. No meu nome você vai curar enfermo e expulsar demônio. Você vai pisar serpentes e escorpiões. Vamos usar essa autoridade? Só que temos que crer nessa fé. Crer nessa fé. Somente os que creem
verão a glória de Deus. Você precisa ter a fé, que é essa orientação, e crer nessa orientação, que o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Agora, diante da orientação de Jesus Cristo, que você, como sacerdote, tem autoridade sobre toda a força do mal, nós vamos crer nisso, vamos dizer, você, espírito do inferno, espírito de enfermidade, espírito de doença, espírito de pobreza e miséria, você sai da nossa vida, você sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos pés, sai do nosso aparelho urinário, respiratório, bucal, visual, digestivo, sai dos nossos pés, braços e mãos, no poderoso nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus.